pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje nós vamos continuar o nosso assunto lá de movimento circular uniforme, que nós vamos ver um pouco sobre a velocidade angular, força centrípeta e fazer alguns exercícios também, tá bom? Antes da gente começar, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. Então, se você estiver precisando de uma força aí em física, cálculo ou algo na área de exatas, só você me chamar aí, tá bom? E vamos falar então do movimento circular uniforme. Como nós vimos lá na aula anterior, uma grandeza linear é sempre igual a uma grandeza angular vezes o raio da minha trajetória, isso no nosso MCU. Então, se a gente for analisar isso, a posição linear vai ser a posição angular vezes o raio, a velocidade linear, velocidade angular vezes o raio, e a minha aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio, certo? Mas quando a gente fala especificamente da velocidade, na velocidade linear, a gente tinha aquela equaçãozinha lá que era variação da minha posição pela variação de tempo, certo? E quando a gente trata da velocidade angular, vai ser mais ou menos a mesma ideia. Se a gente tem uma velocidade de ômega aqui, que é a velocidade angular, ela vai ser a posição angular que eu percorri em um certo intervalo de tempo. De forma que a gente vai ter um delta θ sobre um ΔT. Isso aqui vai ser a nossa velocidade angular. Mas, a partir dessa equação aí, tem outros detalhes que a gente consegue perceber também. Se a gente for lembrar aqui, se um corpo ele estiver dando uma volta completa vai valer 2π radianos, né? Se eu percorri 2π radianos, é porque eu dei uma volta. E a partir disso aí, vamos analisar algumas coisinhas. Se eu percorri 2π radianos, eu levei um certo intervalo de tempo para percorrer essa trajetória aí, né? E se a gente for lembrar lá da aula anterior, qualquer coisa é só clicar no card aqui em cima, o tempo que eu levo para dar uma volta completa em uma trajetória vai ser o meu período, né? E sabendo disso, nós podemos substituir essas duas informações ali na nossa equação da velocidade angular. Se a gente for pensar, meu Δθ aqui seria uma volta completa e meu intervalo de tempo que eu percorri para dar essa volta completa vai ser o meu período. Assim, 2π vai ser uma volta e o meu tempo aqui vai ser o período. Com isso, nós temos uma das equações que são úteis para nós de calcular aqui a nossa velocidade angular. Ômega igual a 2π sobre t, tá bom? Mas também, se a gente for lembrar lá do que a gente viu na aula anterior, nós temos aqui 2π sobre t, mesma coisa que eu multiplicar 2π vezes 1 sobre t. Mas se a gente for lembrar aqui, 1 sobre t vai ser a minha frequência. A minha frequência é o inverso do meu período. Substituindo aqui, vamos ter também ômega igual a 2π vezes a frequência. F frequência. Ok? Assim, temos aqui duas maneiras diferentes da gente calcular a nossa velocidade angular, seja usando a frequência, o período, ou mesmo se a gente quiser, fazendo aqui Δθ por ΔT. Aqui é tudo que a gente precisava saber por enquanto sobre a nossa velocidade angular, ok? E um outro assunto que é importante a gente saber no movimento circular uniforme também é a questão da força centrípeta, que lá na aula anterior
nós calculamos a chamada aceleração centrípeta, que era aceleração centrípeta igual v ao quadrado sobre r. E mais tarde, quando a gente entrar nas leis de Newton, a gente vai entender que pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. E se força é igual a massa vezes a aceleração, a força que vai estar mudando a trajetória do corpo ao longo da curva vai ser a massa vezes a minha aceleração centrípeta, que para a gente aqui vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio, tá bem? Assim, se a gente tiver um corpo que está percorrendo uma trajetória circular, quando ele estiver aqui, eu vou ter uma força sempre apontada para o centro, que vai estar me fazendo virar. Essa vai ser a nossa força centrípeta. Tudo bem? Então, sobre a força centrípeta, é basicamente isso. E agora, para a gente entender um pouquinho melhor daquilo que a gente está falando, vamos fazer algumas questões aqui para a gente treinar. Por exemplo, vou pegar uma questão aqui. Então, vamos fazer essa questão aqui. Um corpo em MCU consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos em torno de uma circunferência de raio 0,5. De acordo com essas informações, determine frequência e período, velocidade angular e velocidade escalar. Tudo bem, então. Vamos ver quais são as informações que a gente tem. O corpo está fazendo 480 voltas em 120 segundos. E a circunferência tem um raio de 0,5 metros. A frequência vai ser quantas voltas eu consigo fazer por intervalo de tempo, né? Então, a minha frequência aqui vai ser 480 voltas em um intervalo de tempo que é 120 segundos. 480 por 120 vai dar 4. E voltas por segundo a gente vai medir em Hertz, que é a nossa unidade de frequência. Assim, nossa frequência aqui do corpo vai ser de 4 Hz, tá bom? E o período, como já sabemos, é o inverso da frequência. T vai ser igual a 1 sobre F, T vai ser 1 sobre 4, que é 0,25 segundos. O que significa que a cada 0,25 segundos ele consegue completar uma volta, tá bom? E sabendo o período e frequência, podemos calcular as nossas velocidades angular e escalar. Se a gente lembrar da nossa formulazinha aqui em cima, a velocidade angular vai ser 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Fazendo das duas formas aqui vai dar certo para a gente. Ômega é igual a 2πf. Meu f vale 4, então é só eu substituir aqui. 2π vezes 4, que a gente teria 8π, e minha unidade vai ser radianos por segundo, tá? Radiano vai ser a nossa unidade de ângulo, quando a gente mexe na física aqui. E a velocidade escalar, quando nós calculamos, é v igual a ômega-r. Substituindo aqui também, v vai ser 8π vezes o meu raio de 0,5. 0,5 é a metade, né? O que quer dizer que a metade de 8π é 4π. Mas agora, velocidade linear, né? Calculada em metros por segundo, certo? Assim, achamos aqui frequência e período, velocidade angular e velocidade linear. Tudo bem? Então, gente, vou encerrar essa aula por aqui, que a gente conseguiu ver tudo que a gente precisava sobre o movimento circular uniforme. Aí, qualquer coisa, tem uma playlist ali no meu canal que fala sobre essa parte aí também. Vai tratar com a gente sobre o movimento circular uniforme. Vou colocar o card dele aqui em cima. E como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários.
Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para mais questões, mais aulas de física, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!